Item número SCP-217-FR. Classe de objeto. Sua classe era seguro, mas foi aumentada para Euclídeo. Nível de ameaça. Seu nível era azul, mas foi aumentado para laranja. Procedimentos especiais de contenção. As diferentes instâncias de SCP-217-FR devem ser confinadas em uma cela selada o tempo todo. Qualquer objeto que possua qualquer forma de tecnologia mecânica ou eletrônica não deve, sob nenhuma circunstância, ser colocado na cela de contenção de SCP-217-FR. Os guardas não estão autorizados a manter seus rádios, telefones e armas na sala. No caso de uma violação de contenção, as instâncias de SCP-217-FR devem ser destruídas com objetos contundentes, como marretas ou martelos, a fim de impedir sua reprodução. Descrição: SCP-217-FR é um conjunto de insetos orgânicos de latão e cobre que carregam o DNA da mesma barata, dotados de um instinto gregário de consciência coletiva. Eles foram descobertos no depósito número 22 do sítio Dados Expurgados. Os insetos são capazes de analisar por contato qualquer objeto acessível e reproduzi-lo por aglomeração. Para fazer isso, as diferentes instâncias de SCP-217-FR são capazes de modificar a estrutura de seus corpos, transformando suas engrenagens em outras partes mecânicas e mudando suas localizações. Além disso, o conglomerado parece inteligente o suficiente para melhorar os planos dos objetos ao longo do tempo. As instâncias são geradas muito rapidamente ao duplicar suas partes. Como as instâncias de SCP-217-FR coletam os materiais necessários para sua reprodução é desconhecida. Eles se agruparão para formar objetos mecânicos aleatoriamente ou quando um humano lhes pedir um favor em voz alta. A quantidade máxima de plantas que podem ser armazenadas é atualmente desconhecida. Algumas instâncias fazem o papel de guardas e atacam à vista com seu combate de qualquer animal que possa ser alcançado. Ver Incidente 217-FR. Adendos. Prováveis origens de SCP-217-FR. Uma barata exposta a mutagênicos biomecânicos. Uma criação da Igreja do Deus Quebrado para causar um ataque a instâncias de SCP-217-FR no local Dados Expurgados, suficiente para distrair MTF durante uma de suas invasões. Dados expurgados. Séries de testes realizados com SCP-217-FR. Teste A2 de 4 de 2016. Objeto usado. Um dispositivo composto por dois botões conectados respectivamente a uma lâmpada e um vibrador, 23 instâncias de SCP-217-FR. Procedimento: 23 instâncias de SCP-217-FR são liberadas neste dispositivo. Resultados: após agrupar em torno do dispositivo, as instâncias foram montadas em 36 segundos para criar um dispositivo semelhante composto por relógios. Alguns componentes foram modificados para dar uma lâmpada e um vibrador. O dispositivo assim criado é perfeitamente funcional. Análise: este teste servirá como um experimento de controle e demonstrará as capacidades básicas de SCP-217-FR. Teste B3 de 4 de 2016. Objeto usado: 23 outras instâncias de SCP-217-FR que não tiveram contato com as 23 instâncias usadas durante o teste anterior. Procedimento: são solicitadas 23 instâncias para formar o último dispositivo montado. Resultados: após agrupar em torno do dispositivo, as instâncias foram montadas em 36 segundos para criar um dispositivo semelhante composto por relógios. Alguns componentes foram modificados para dar uma lâmpada e um vibrador. O dispositivo assim criado é idêntico ao anterior. Análise: este teste mostra que as diferentes instâncias compartilham seus planos e, portanto, têm uma consciência coletiva. Teste C3 de 4 de 2016. Objeto usado: o rifle de ferrolho Springfield M1903, 56 instâncias de SCP-217-FR. Procedimento: 56 instâncias de SCP-217-FR são lançadas em Springfield. Resultados:
Depois de agrupados em torno do dispositivo, as instâncias se reuniram em 57 segundos para criar um rifle semelhante composto de relógios. O rifle projeta instâncias de SCP-217-FR tendo a aparência de cartuchos de calibre 36 e é recarregado inserido instâncias de SCP-217-FR no compartimento do carregador. O rifle assim criado é perfeitamente funcional e ainda mais eficiente que o original, devido à capacidade dos cartuchos de se reproduzirem. Análise. Este teste mostra a capacidade das instâncias de SCP-217-FR para melhorar os planos armazenados. Incidente 217-FR. Após a entrada do Dr. na cela de contenção para realizar outra rodada de testes, algumas instâncias de SCP-217-FR assumiram uma forma de combate e então atacaram o Dr. agarrando sua perna com seus tentáculos e usando seus aguilhões para injetar nele uma neurotoxina de origem desconhecida. Uma violação de contenção foi evitada devido à coragem do agente, que selou a cela de contenção enquanto ainda estava dentro. A análise demonstrou traços de SCP-217 em SCP-217-FR. E, no entanto, uma cepa diferente, pois não é contagiosa. Uma possibilidade é que uma barata infectada tenha sido colocada em SCP-914 em uma configuração muito boa, o que lhe daria outras habilidades. Esta hipótese é a mais provável, mas não é verificável, devido à ausência de vestígios deixados por SCP-914. Testes em SCP-217-FR agora proibidos. Classificação do objeto em Euclídeo laranja, possível classificação em que ter no futuro por ordem do Conselho 5. Notas de rodapé. 1. Desde o incidente 217-FR. 1. As instâncias parecem capazes de criar novos planos. 2. Faculdade perdida durante o incidente 217-FR. 1.